Oi, se você ainda não me conhece, eu sou a Dê. No vídeo de hoje eu vou trazer um bate-papo sincerão sobre como que é viajar sozinha. Quais são os sentimentos, se dá medo e se você consegue se divertir com a sua própria companhia. Bom, antes de continuar, eu queria pedir só pra você dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar alguma coisa pra me ajudar no engajamento e pra eu me sentir mais próxima de alguém, gente, porque eu vejo números de visualizações, mas eu não sei quem são vocês. Meus 10 inscritos do momento, eu não sei quem são vocês. E é isso, vamos pro vídeo. Bom, eu vou começar contando sobre a minha relação com fazer coisas sozinha. Eu sempre fui uma pessoa que não teve grandes problemas em fazer coisas sozinha. Eu sempre tive muitos amigos, mas eu também sempre tive gostos muito peculiares. E eu nunca encontrei amigos que topassem fazer 100% das coisas que eu tinha vontade de fazer. Por exemplo, quando eu tinha entre 15 e 18 anos, eu era emo. Sim, eu era emo. Eu adorava ir em show. Então, sempre que tinha show de bandas que eu gostava, eu sempre fui sozinha, mas ao mesmo tempo eu também sempre tive muita facilidade em me relacionar com as pessoas do lugar, mesmo estando sozinha. Não que eu seja uma pessoa muito extrovertida, eu não sou. Eu me considero uma pessoa meio termo ali, talvez um pouco introspectiva e um pouco extrovertida, mas eu sempre tive muita facilidade de me comunicar e isso sempre abriu portas para me relacionar ali com as pessoas nos lugares onde eu ia. Aos 19 anos eu fiz a minha primeira viagem sozinha, que foi de Curitiba para São Paulo para ver o show do Green Day, e aos poucos eu fui entendendo que eu tinha muito mais coragem de viajar sozinha do que eu imaginava que tinha. Depois eu fiz algumas viagens com amigos, mas todas as vezes que eu viajei com amigos, eu tentava me desvencilhar um pouquinho ali deles para fazer algumas coisas que eu gostava, mas ainda assim todas essas experiências são muito diferentes do que decidir fazer uma viagem de dias, semanas, meses, completamente sozinha. Quando você vai num show em uma cidade, por exemplo, você tem aquele objetivo, então mesmo que você não tenha programado fazer mais nada, você tem aquele objetivo, ou mesmo que você faça outras coisas, o teu objetivo maior é ir no show. Quando você viaja com amigos, mesmo que você faça coisa sozinha, eles sempre são um suporte ali para caso aconteça alguma coisa, então você não tá 100% sozinha. Nunca tinha passado pela minha cabeça que eu podia sentir medo de viajar, e eu só me dei conta disso quando eu comecei a planejar a minha viagem sozinha. Na verdade, eu só me dei conta disso uma semana antes da viagem realmente acontecer. Acho que no momento em que eu comecei a fazer minhas malas, comecei a imprimir os últimos documentos que faltava para eu passar na imigração, quando tava tudo decidido e certo para eu ir, foi então que acho que a ficha caiu e eu comecei a sentir medo. Então aqui já fica o primeiro ponto. Sim, você vai sentir medo. Provavelmente, né? Você vai sentir medo e eu acho que é natural o medo do novo, o medo de, mesmo que você já tenha viajado sozinha antes, eu acho que todas as outras viagens ainda vai dar aquele frio na barriga, vai dar aquele medo de você ir porque você tá indo conhecer um lugar novo, porque você tá indo sozinha e a gente sabe que não é fácil andar sozinha. Mas uma boa notícia pra isso é que você vai ser forte o bastante e a vontade de viajar provavelmente vai ser maior do que o medo que você sente. Então você vai acabar indo com medo, mas você vai acabar indo e vai com medo mesmo e vai dar tudo certo. Eu vou compartilhar com vocês alguns momentos que eu acho que são mais difíceis pra quem viaja sozinha, e eu acho que sabendo disso, vocês já vão com algumas expectativas alinhadas e entendendo como que vai funcionar na hora que você estiver lá. Se você parar pra pensar, o estar sozinha pode sim, às vezes, ser impeditivo pra você fazer algumas coisas. Por exemplo, eu gosto de ir em bar e balada e eu já deixei de fazer essas coisas por medo de ir sozinha, por medo de chegar lá e ficar sozinha no lugar. Mas ao mesmo tempo que eu já deixei de fazer isso por estar sozinha e ter esse receio, eu já fiz isso muitas vezes sozinha, já fui pra balada sozinha, já fui pra bar sozinha e todas as vezes que eu fui foi muito bom. Alguns programas como simplesmente sair pra jantar pode te deixar com receio, porque não é muito comum a gente ver pessoas jantando sozinha. Uma coisa que eu sempre lembro nesses momentos é uma coisa que eu vi no vídeo da Mari Telles, do Vida Mochileira, que inclusive é uma das maiores inspirações para que eu viaje e agora para que eu crie conteúdo pra internet. Tem um vídeo dela que ela fala que sobre medos também, e ela fala que ela precisa de 1 minuto de coragem. Então, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você fazer uma coisa nova, antes de você ir viajar pra algum lugar, você precisa de 1 minuto de coragem. Então, você precisa de 1 minuto de coragem pra entrar no avião. No caso de sair pra jantar, que eu acho que pra mim é o ponto que mais dói, o ponto que é mais difícil, sempre onde eu fico com muito receio de não ter uma mesa sozinha, eu fico com receio das pessoas ficarem, sei lá, me encarando. Então, toda vez que eu chego na frente de um restaurante, que é
é o lugar que eu quero jantar ou almoçar, enfim, sempre que eu chego na frente do restaurante, eu penso, eu preciso de 1 minuto de coragem. Pra incentivar vocês e pra vocês verem como é bom a gente criar coragem, mesmo quando a gente tá com muito medo, eu vou dividir alguns casos aqui com vocês pra vocês verem como no fim dá tudo certo sempre. Bom, o primeiro caso aconteceu em Barcelona, eu tava no meu último dia do meu mochilão e tinha sobrado bastante dinheiro que eu tinha separado pra viagem, então eu decidi sair jantar em um restaurante sem ver muito preço ou sem pensar muito, será que eu vou nesse, será que eu vou naquele? Eu pensei, eu vou pesquisar um restaurante de comida típica e o que for melhor recomendado, melhor avaliado, eu vou nele e é isso que eu vou fazer. Então eu entrei no Google, escolhi um restaurante típico catalão, que o nome dele é Cais TV, eu acho que é assim que se fala, não sei. Mas eu vou deixar o nome dele aqui pra vocês. Inclusive já fica a minha recomendação, se vocês estiverem em Barcelona e quiserem comer uma comida típica catalã, ele é um ótimo restaurante, eu super recomendo. Uma coisa que eu acho que na Europa dificulta mais esse meu medo é que como os lugares têm aquecimento, é tudo fechado. Então você tem que ter iniciativa. Não é, por exemplo, no Brasil, que você olha o restaurante, ele tá de portas abertas e você entra, qualquer coisa ninguém nem te viu, você sai, se você estiver com receio. Não, lá o restaurante tá de portas fechadas, então você tem que abrir a porta do lugar pra entrar no lugar. Eu acho que isso talvez seja um dos pontos que me deixe com mais receio de jantar sozinha. Mas nesse dia eu criei o meu minuto de coragem, entrei no restaurante, eu lembro claramente quando eu vi que as pessoas estavam vestidas de social, os atendentes estavam vestidos de roupa social, inclusive os garçons usavam aquela toalhinha assim no braço. Cara, se você parar pra pensar, eu era uma mochileira que tinha acabado de passar por 9 países e eu tava acabada, destruída. Não tava mal vestida, mas eu tava cansada, né, gente? Nesse momento eu lembro que eu fiquei com um pouco de medo, assim, pensei, ai, nossa, por que eu fui fazer isso? Devia ter ficado lá no hostel, não devia ter saído, né? Mas todo o atendimento que eu recebi foi completamente o contrário. Como os garçons perceberam que eu tava sozinha, que eu ia jantar sozinha, eles foram muito atenciosos. Quando eu falei que eu era brasileira, eles foram mais atenciosos ainda. E eles vinham trazer pequenos pratos, assim, tipo amostrinha, de algumas coisas típicas catalãs. E eles vinham e tentavam contar a história. Eu não falo espanhol, mas eles tentaram falar um portunhol quando eu falei que eu era brasileira. E daí eles vinham e eles tentavam, e eles apresentavam a história daquele prato. Eles contavam a história e por que era típico, me explicaram o cardápio, o que eles recomendavam. E não é assim, porque eles eram garçons, porque tinham outras pessoas e na minha mesa, em vez de ficar um garçom atendendo, foram 2 garçons e uma garçonete que ficaram meio que ali, assim, como se... Cara, eles queriam me fazer me sentir bem. Eles queriam que a experiência fosse boa. E foi incrível. Eu lembro que eu saí de lá tão feliz daquela situação, tão alegre daquilo que tinha acontecido, que eu tava completamente grata por tudo que tinha passado na viagem, por tudo como tinha sido a viagem, e foi mesmo pra fechar a viagem com chave de ouro. Mas uma coisa que eu preciso ser muito realista é que nem sempre as coisas dão certo, e a gente sabe muito bem disso, que tem muito vídeo de perrengue por aí, de viajante, e realmente perrengue acontece. Então quando você tá sozinha, é óbvio que o perrengue ele é multiplicado, porque você tá numa situação sozinha, só você pode resolver aquilo, e eu também vou compartilhar uma situação pra que vocês entendam que mesmo que a gente tenha perrengue, a gente consegue sair deles, e é incrível, assim, porque a sensação depois que você sai de um perrengue numa viagem e você tá completamente sozinha, você sente que você é uma super heroína e que você pode enfrentar tudo que for porque você tá preparada. Esse caso que eu vou contar, eu tava em Ljubljana, na Eslovênia, e o meu aplicativo do Flixbus parou de funcionar e eu tava usando só ele pra comprar a passagem dos trechos que eu ia fazer de um país pro outro. Em vez de eu comprar pra algum outro site, não sei, eu fui no guichê e não tinha muito o que fazer, na verdade, meu cartão parou de funcionar e eu tinha que dar um jeito de comprar, então eu fui no guichê comprar com dinheiro. Mas a mulher do guichê foi extremamente ríspida, extremamente grossa, ela não sabia me explicar as coisas, ela não queria me explicar as coisas, porque a passagem no guichê tava 3 vezes mais cara que a passagem no aplicativo. E eu tava tentando saber se no outro dia, se depois de 2 dias, ia ter a passagem mais barata. Mas ela não me falava, ela não queria falar, enfim. Daí eu pensei, vou comprar essa passagem pra amanhã, então tá muito mais caro, mas eu vou comprar, não tem muito que eu faça, senão eu vou ficar presa aqui. Então eu comprei. Na hora que eu comprei, eu saí com o bilhete na mão. Na hora que eu cheguei na porta da rodoviária lá de Ljubljana, eu olhei e vi que tava pra hoje, não pra amanhã. Eu queria, tipo, sei lá, pras 4 da tarde de amanhã. E ela colocou pro dia de hoje. A raiva da gata.
Daí, o que eu podia fazer? Eu tava sozinha, a mulher tinha sido extremamente grossa comigo e tava uma fila gigante atrás, né? Você tinha que pegar uma fila gigante porque era uma atendente só do guichê da Flixbus. Eu fui na fila, só que aí, nesse momento, eu já tava com tanto sangue no zóio, com tanta raiva dessa mulher, que fez eu passar por tudo isso, que daí eu fui nessa fila, fiquei esperando acho que mais meia hora nessa fila. Quando eu cheguei no guichê, eu mostrei o papel pra ela, assim, com uma cara. Pense na minha cara mais braba do mundo, assim. Eu falei, I say tomorrow, no today. E daí eu acho que quando eu me impus, ela ficou meio assim, porque ela sabia que eu tinha falado tomorrow, no today. Eu acho que ela ficou meio assim, ela foi lá, tipo, mudou tudo meio quieta e trocou a passagem. Mas até então eu tava me sentindo extremamente acuada, assim, gente, sabe? Assim, quando você parece que, cara, você não sabe falar a língua deles, então você tem que falar numa língua que não é nem tua e nem deles. Então ninguém tá se entendendo, a mulher não tá facilitando. É uma situação muito chata, muito chata, muito chata mesmo. O mais triste de problemas desse tipo de coisa é que você fica meio sem chão, porque você não sabe com quem reclamar, você não tem com quem reclamar. Se você ligar no telefone, a pessoa provavelmente vai falar em esloveno, não vai falar em português, né? E tipo, você não tem muito o que fazer, você fica meio à mercê da pessoa e, cara, é uma situação muito ruim mesmo, é uma sensação horrível. Mas além disso, além desses casos que tem uma pessoa que te faz passar por um perrengue, ou que aconteça alguma coisa que te faça passar por um perrengue, tem também alguns momentos que você se sente solitária, sozinha, sem motivo aparente. Então, vamos supor, você tá em um lugar, tipo em Berlim, foi passear lá no muro de Berlim, foi conhecer o muro, você vê um monte de gente junto e só você tá sozinho e te dá uma bad trip, assim, sabe? De pensar, putz, cara, eu tô muito sozinha. Então, esses momentos provavelmente vão acontecer com você também, mas eu tenho aqui duas coisas pra dizer. O primeiro é que esses momentos, eles são infinitamente menores do que os momentos que são bons. Então, você vai ter provavelmente esses momentos de tristeza e de solidão, uma solidão que não é boa, mas os momentos que você vai estar se realizando e você vai estar realizando sonhos, eles vão ser muito maiores. Porque pensa, tudo aquilo que você planejou da tua viagem, todos aqueles lugares que você sonhou tanto em ir, vai ser um dia após o outro que você vai estar vivendo isso. Então, mesmo que você se sinta sozinha, você vai ter momentos felizes a grande parte do tempo. E caso aconteça isso, tenta recorrer a pessoas que você gosta que não estão lá, mas tenta compartilhar, mandar uma foto de um lugar, mandar alguma coisa engraçada, enfim. Eu acho que é muito importante a gente se dar a permissão de sentir essas coisas. Então, se você tá em um momento que você quer chorar porque você tá se sentindo sozinha, tudo bem, chora. Fica triste, sabe? Se você tá radiante de felicidade, irradia essa felicidade. Seja feliz ao máximo, sinta ao máximo. Então eu acho que esse é o principal sentido de uma viagem sozinha. Você sentir, se conhecer, entender como você se sente em todas as situações, só você. Sozinha, sem ninguém dizer pra onde você vai, como você vai, quando você vai, o que você faz agora, o que você faz depois, se você pode ou não ficar o dia inteiro deitado no quarto, se você pode o dia inteiro ou não bater perna em um lugar aleatório, um bairro desconhecido. Não tem ninguém pra te dizer o que você deve fazer, você não tem ninguém pra te falar pra onde ir. Mesmo que existam sentimentos ruins, até esses sentimentos ruins, eles servem de alguma coisa. Bom, no vídeo de hoje eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que sirva pra ajudar alguém. Se você tá com medo de viajar sozinha, se você tá pensando que vai ser difícil, saiba que vai ser muito melhor do que você ficar com medo em casa e não ir, sabe? Você não ir, ele é muito mais pesado do que você ir e sentir medo lá. Então eu desejo que você vá e que a tua viagem seja incrível, que seja uma experiência incrível e que você volte transformada dessa experiência. E eu te peço para se inscrever aqui no canal, deixar um like, compartilhar com alguém, mesmo que não vá viajar sozinho, mas que os dois estão com medo. E deixa um comentário para mim, talvez contando como você se sente ou pedindo alguma dica. E é isso, um beijo e a gente se vê por aí. Tchau!